O que é uma igreja relevante? E você sabe o que é um desigrejado? Igreja é tirados para fora? Fique aqui comigo que eu vou te explicar isso direitinho. E você verá que você aprendeu errado. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. É com base nesse texto que existe a Igreja Católica, porque eles acreditam que nesse discurso que Jesus estava tendo ali com Pedro, Jesus disse que eu te digo que tu és Pedro sobre esta pedra. Então eles entendem que Pedro é a pedra a qual Jesus se referia, mas na verdade não é isso. O texto diz claramente que neste caso, como Pedro disse que ele era o Cristo, então o que Jesus falou? E te digo que tu és Pedro, e sobre esta afirmação que você fez, que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Essa é a interpretação correta. Um outro ponto nesse texto que é bom deixar claro é que muitas vezes as pessoas dizem, quando acontece uma situação, vou te dar um exemplo aqui bem prático, e infelizmente é muito corriqueiro. Quando uma igreja tem um determinado tipo de membro, vamos colocar um número aqui de 50 membros, e à medida que o tempo passa, as pessoas vão partindo para a eternidade. Então alguém diz o seguinte: é melhor a gente evangelizar para que a igreja que não feche as portas. Aí alguém menciona isso. Não, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Bom, aqui existe um ponto a se esclarecer, que é o seguinte: a porta, nesse caso, é um instrumento de defesa e não de ataque. Isto é, não é o inferno que irá vir contra a igreja, é a igreja que vai contra o inferno e as portas lá do inferno não resistirão. Esse é a interpretação correta, e não que tudo que nós fazemos, a igreja, as portas do inferno vão se levantar contra a igreja. Não é nada disso, pelo menos não nesse texto. Em nosso país, o número de evangélicos cresceu vertiginosamente nas últimas décadas. Muitas igrejas e denominações têm surgido. Em paralelo, cresce também o número de pessoas que declaram a sua fé em Jesus, mas que não querem congregar em igreja alguma. Esse grupo se identifica como desigrejados. O Brasil é um dos países mais evangélicos do mundo. Só para você ter uma ideia, 50 milhões de pessoas aproximadamente são evangélicos no Brasil. Claro que nós vamos ver algumas pessoas que se dizem evangélicas e de fato não são, mas declarados são cerca de 50 milhões. E nesse caso, só para curiosidade, nós somos tidos como cristãos protestantes, também chamados de evangélicos, gospel, crente, do jeito que você achar melhor. É bom deixar isso claro, que gospel, evangélico, cristão e crente são a mesma coisa. É claro que no Brasil o gospel tomou uma conotação de coisas erradas e tal, tipo carnaval gospel, festa junina gospel e tal, mas o gospel ele é de fato as boas novas do evangelho. Então as pessoas que tomaram errado. A questão do desigrejado, o que é um desigrejado? Você já ouviu falar daquele, já que eu falei falando de católico, né, comecei falando dos católicos, já ouviu falar daquele católico não praticante? Então, o católico não praticante é a mesma coisa do desigrejado. O desigrejado, só que o desigrejado não é católico, o desigrejado é cristão, é evangélico. Vamos lá. O desigrejado, ele acredita que ele sozinho é igreja e por isso ele não precisa ir ao templo para adorar ao Senhor, porque ele não precisa de uma liderança, ele não precisa de um pastor, ele não precisa participar da ceia, entre tantas e outras coisas. Isso é ser desigrejado. Aos Hebreus, deve ser aos Hebreus capítulo 10, versículo 25, se não for essa referência, eu deixo aqui na descrição. Não é esse mesmo. Não deixando de congregar como é costume de alguns, mas admoeste-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Com base nesse texto, muitos líderes e principalmente pastores dizem que a pessoa não pode ir para uma outra igreja no dia de domingo, porque não pode deixar de congregar, não deixar a congregação
como é costume de alguns. Não tem nada a ver com esse negócio de visitar a igreja no domingo. É claro que não é de bom tom nós visitarmos igrejas aos domingos. Agora, existem algumas exceções. Por exemplo, o seu amigo, a sua amiga vai fazer uma apresentação numa outra igreja, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu filho, a sua filha e tal, não há nenhum problema. Ou você está numa outra cidade e tal, por alguma situação, não há nenhum problema. Mas não é bom que você vira isso rotina, né? Mas quando o escritor aos Hebreus disse isso, ele estava falando exatamente dos desigrejados, que eram pessoas que se diziam cristãs, mas não iam a templo nenhum. Esse era o tema, esse é a questão. Então, o desigrejado é aquele que se diz, se declara que crê em Cristo, acredita em Deus, mas ele não vai à igreja em momento nenhum. Ele vive dentro de casa, no trabalho, mas ele não participa das atividades da igreja. Ele não canta no coral, ele não canta nas crianças, ele não canta em lugar nenhum. Bom, nas crianças ele não vai cantar mesmo, até porque as crianças não é desigrejado. Mas esse é o termo dos desigrejados. Existem cerca hoje no Brasil de 5 milhões de desigrejados. É uma situação bem alta, né? O que é a igreja? Chamados de igreja, local é instituição civil organizada que tem registro oficial, regras, estatuto, endereço fixo, liderança e identidade denominacional. Cada cristão deve congregar em uma igreja local. Então aqui nós temos a igreja como no sentido de instituição civil. É bom deixar claro que a igreja somos todos nós reunidos num determinado lugar. Por exemplo, pode ser na sua casa. Se as pessoas estão na sua casa reunidas para adorar a Deus, estão numa igreja. Se eles vão para a praça, também na praça também é uma igreja. Ou seja, a igreja não é o templo, não é o lugar. A igreja somos todos nós reunidos. E mais uma vez eu vou enfatizar, uma pessoa sozinha não é igreja. Eu sozinho, eu não sou igreja. Eu sou parte da igreja, eu faço parte da igreja. Mas eu sozinho não sou igreja. Então, a igreja é uma instituição civil organizada que tem registro oficial. Ou seja, oficialmente ela existe regras, e regras é diferente de estatutos, né? Então, tem um endereço fixo, ela tem um lugar, um templo, uma casa ou coisa dessa natureza, ou seja, é um lugar fixo, é sempre ali no mesmo lugar. Existe uma liderança, existe uma identidade denominacional, no nosso caso seria a Assembleia de Deus. Cada cristão deve congregar em uma igreja local, sim, você deve congregar numa igreja local. E existem duas igrejas, na verdade, só existem duas igrejas. Quais são? A igreja visível e a invisível. A visível, como deixa claro, é aquilo que nós vemos, todas as pessoas reunidas. E o que é a igreja invisível? É a igreja que só Deus vê, é a igreja dos salvos, é aquele que ele sabe que é salvo na pessoa de Cristo. A questão dos chamados para fora, sobre a questão da igreja, existe um ensinamento errado dizendo que a igreja é tirados para fora com base no termo eclesia. Aqui está escrito corretamente, eclésia, né? As pessoas dizem eclésia, né? Mas na verdade o nome, a pronúncia é eclesia, o que na verdade não faz muita diferença, né? Às vezes até as pessoas mais tradicionais nesse negócio de grego acabam falando eclésia mesmo, mas o correto de dizer é eclesia. Eclésia é uma palavra grega, viu? Eu acabei de falar eclésia, né? Não é eclésia, é eclesia. Eclesia é uma palavra grega que quer dizer assembleia ou reunião. Imagina, por exemplo, que todas as pessoas estão na sua casa reunidas comendo um churrasco, estão numa eclesia, estão numa reunião, estão numa assembleia. O tirados para fora, no sentido da palavra eclesia, não existe. Não existe igreja, que igreja nesse sentido não quer dizer tirado para fora, no sentido da etimologia da palavra. Mais uma vez, eclesia quer dizer assembleia ou reunião, ponto. Mas a igreja, no sentido espiritual, ela é tirada para fora. Por quê? Porque Jesus decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então nós saímos das quatro paredes para ir para a rua para levar o evangelho do Senhor Jesus. Mas nunca diga que a igreja é tirada para fora com base em eclesia, porque não é. A natureza da igreja. Existem 8 analogias presentes no Novo Testamento que apontam para a identidade e a natureza da igreja e para a sua relação com o Senhor Jesus. Ou seja, a analogia é colocar ao lado, né? É um exemplo, né? É uma forma mais prática de dizer, né? A videira e os ramos, ou seja, o ramo é sempre ligado na
videira. Nesse caso, a igreja seria os ramos e Jesus a videira. O pastor e as ovelhas. Fica claro, né? Jesus o pastor e nós ovelhas, né? A igreja ovelhas. O reino sacerdotal e o sumo sacerdote. Da mesma maneira também. O primogênito e seus irmãos. No caso, Jesus o primogênito e nós, irmãos dele. O Senhor e seus servos. Fica bem claro aqui o ponto. E o noivo e a noiva. Também aqui a questão de Jesus o noivo e a igreja a noiva de Cristo. Então veja que a natureza da igreja, ela tem essas analogias presentes no Novo Testamento para nos dar também um norte, para ficar até mais amplo para nós entendermos. Quando, por exemplo, nós falamos que Jesus é o nosso pastor, fica claro, né? Não tem sombra de dúvida que nós estamos fazendo uma analogia de Jesus sendo, claro, o nosso pastor e nós somos a igreja, ou seja, nós somos as ovelhas desse pastor. Então, ovelhas iguais, é igual a igreja e pastor igual a Cristo. E todas essas questões que estão aqui, a videira e os ramos, o pastor e as ovelhas, o reino sacerdotal e o sumo sacerdote, o primogênito e seus irmãos, o Senhor e seus servos, o noivo e a noiva, o edifício e as pedras vivas, a cabeça e o corpo, tem a mesma analogia, é o mesmo significado de igreja, a natureza da igreja. A igreja como edifício. O apóstolo afirma que o fundamento ou a pedra principal da igreja é Jesus. Essa declaração faz referência a um princípio básico de construção. Toda edificação precisa ter um fundamento. A qualidade do fundamento determina a segurança e estabilidade, o tamanho daquilo que está sendo construído. Isto é, quanto maior for a construção, mais profundo e firme precisa ser seu alicerce. Caso contrário, mais tarde poderá desabar. A minha igreja ela tem um alicerce muito interessante. Ela é bem robusta, né? O alicerce dela é bem robusto, apesar da minha igreja ser uma igreja pequena. A minha igreja tem mais ou menos aí uns 100 metros quadrados. A gente fala minha igreja, a igreja do Senhor, né? A igreja com a qual eu congrego. Então, a importância do alicerce. É interessante que na sua casa, se você dá uma olhada, você não vai ver o alicerce. O alicerce está sempre enterrado, está sempre embaixo, mas toda a construção é feita em cima deste alicerce. Este alicerce que vai dizer se essa edificação vai ser firme ou não. Se for um alicerce feito de qualquer maneira, como diz lá a questão de Mateus, né, que fala sobre a casa na areia e a casa na rocha, se esse alicerce for como uma rocha, a edificação ficará firme. Mas se for feita na areia, ela certamente será levada por qualquer chuva que vier. Portanto, o alicerce ele é fundamental na construção. Esse é o alicerce que é o fundamento e alicerce é a mesma coisa. Nesse sentido de fundamento, de alicerce, naquilo que está firme, naquilo que está colocado a edificação. É isso que vai dizer se aquela construção é firme ou não. É por isso que a igreja é firme. Por quê? Porque a igreja, todos nós somos ligados, somos colocados em cima de Cristo. Cristo é o nosso fundamento, Cristo é o nosso alicerce. Portanto, a igreja nunca, jamais acabará no sentido espiritual. Lembrando que quando uma igreja, no exemplo que eu dei lá no início, de 50 pessoas, o tempo vai passando, as pessoas vão partindo para a eternidade, vão indo para outros lugares. Então haverá um tempo que não haverá mais ninguém ali, se caso não houver evangelização. Mas aquilo ali é uma igreja local, vai acabar aquela igreja local específica. Mas a igreja de Cristo no mundo todo, essa jamais acabará. Por quê? Porque ela está firmada no Senhor. A igreja, o corpo de Cristo. A comparação do apóstolo Paulo entre a igreja de Cristo e o corpo comunica-nos que faz parte da essência da igreja a diversidade, a unidade e a interdependência entre cada membro. Também nos mostra que todas as pessoas têm seu valor e importância no corpo de Cristo. E principalmente que Cristo tem o governo e a autoridade sobre sua igreja, pois é o cabeça. Bom, Jesus é o cabeça, então você tem a sua cabeça e a sua cabeça que manda no seu corpo. É só você, isso aí você vai entender bem. Pois bem, falando sobre a questão da diversidade, quando tem uma pessoa membro da igreja, né, um homem, uma mulher, um membro, até porque não existe membra, né, é sempre membro, até a mulher é membro. O seu corpo, tu tem seu pezinho, suas mãos, seus dedos. Você já viu que todos eles são interligados?
Imagina, por exemplo, se você cortar o dedo, o corpo todo sente a dor. Quando você se machuca andando de bicicleta, que você tomou aquele tombo, então, ralou o joelho, todo o corpo sente. Por quê? Porque eles estão interligados. Assim também é a igreja. Quando alguém sofre na igreja, a igreja, num sentido de corpo, também sente, também sofre. Da mesma sorte, quando alguém se alegra por alguma vitória, por exemplo, toda a igreja se alegra com essa pessoa. É aquilo que a Bíblia diz: chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Então, o seu corpo dá uma ideia muito boa, porque a igreja de Cristo, a igreja é como o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, é Ele quem manda nesse corpo, é Ele quem manda na igreja dele. É muito bom deixar isso claro, porque muitas vezes pastores querem achar que a igreja é deles e eles que ditam as regras, eles que fazem isso e fazem aquilo. Sabemos que o pastor é um presente de Deus para a igreja, mas também há pastores que, sabendo disso, parece que acham que são os donos da razão e querem fazer de qualquer maneira a obra do Senhor. E não é assim. Nós precisamos compreender que o pastor é tido como o anjo da igreja, mas Jesus é o cabeça, Jesus é a maior autoridade na igreja. Em outras palavras, se o seu pastor fala A e Jesus fala B, vale o que Cristo fala. Sempre é a palavra do Senhor que vale. Até porque o pastor, como pessoa humana, certamente ele errará. As características da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é universal. Isso significa que ela é composta por cristãos de todo o mundo, independente da nacionalidade. Na época em que Jesus anunciou o Evangelho, algumas pessoas ainda acreditavam que o Messias iria salvar apenas os judeus. Entretanto, Jesus ensinou que a mensagem de salvação deveria ser anunciada a todas as nações da terra. Sim, a Igreja do Senhor ela é universal, ou seja, é todo o mundo. Todos os países do mundo têm uma igreja evangélica de modo geral, né? Existe, por exemplo, a Coreia do Norte. Não sei se na Coreia do Norte existe uma igreja, até porque a Coreia do Norte é o pior lugar do mundo para se pregar o evangelho. Lá, a perseguição lá contra o cristão é bem severa. Só para você ter uma ideia, se você estiver na Coreia do Norte e você for pego portando uma Bíblia dentro da sua bolsa, por exemplo, dentro da sua mochila ou mesmo na mão, você é levado para um campo de concentração e você pode ser até sentenciado à morte só por carregar a Bíblia. Só para você ter uma ideia. Então é possível que talvez na Coreia do Norte não tenha uma igreja específica, local, que todo mundo sabe que é a igreja. Geralmente as pessoas de lá fazem os cultos às escondidas, né? Diferente da Coreia do Sul, que tem a maior igreja evangélica do mundo. Então veja que aqui a Igreja de Cristo ela abrange todo o mundo, toda é a igreja invisível, né? Toda a igreja invisível que eu digo é a igreja salva, que somente Deus vê, somente Deus sabe que aquela pessoa está salva. Então, mas a igreja do Senhor ela está em todo o mundo, em todos os países do mundo de modo geral, com algumas exceções, como eu disse aqui da Coreia do Norte, Bangladesh também acho que existe perseguição lá em Bangladesh, mas a igreja do Senhor, ela é em todo mundo, ela não é somente para os judeus, não é somente para Israel, é para todos nós, inclusive aqui, para nós aqui no Brasil, né? Se falando em igreja, já falei aqui outras vezes, certa vez eu contei as denominações que existem na cidade onde eu moro, eu contei 23 denominações diferentes, entre a Assembleia de Deus, Deus é Amor, Igreja Batista, Presbiteriana, a Igreja Renascer em Cristo, entre tantas outras. Foram 23 denominações diferentes, só para você ter uma ideia de como existem igrejas evangélicas no Brasil. Para concluir, a igreja relevante é aquela que conhece o seu fundamento, Jesus Cristo, e conserva a sua identidade bíblica mesmo nesses últimos dias. E está bem difícil, né? Manter essa identidade da igreja nesses dias. Através da pregação do Evangelho, da unidade e da comunhão, a Igreja de Cristo faz uma grande diferença no mundo. Sim, a igreja, quando ela é relevante, quando ela tem esses valores de unidade, de comunhão, pregação do Evangelho, amor ao próximo, nada detém a igreja. A igreja faz um trabalho excelente, é um trabalho de excelência, porque nós temos o nosso fundamento que é Cristo. E Jesus falou: o que quereis que os homens vos façam, façai-vos também. Então é isso que nós fazemos. Nós levamos a palavra do Senhor assim como Jesus nos ensinou. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Hora da revisão. Número 1. Chamamos de igreja local a instituição civil organizada que tem registro oficial, regras, estatuto, endereço fixo, liderança e identidade denominacional.
Número 2, sim. Número 3, em Mateus 16, 18. Número 4, a igreja como edifício e a igreja como corpo de Cristo. Número 5, o cabeça. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue sendo parte da igreja relevante para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso alicerce, nosso fundamento. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!